Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Isadora, eu tenho 31 anos, sou médica e sou bariatricada há 2 anos e 3 meses. A Grazi me pediu para fazer esse vídeo para contar um pouco da minha experiência, né? Compartilhar com vocês um pouco da minha experiência com a cirurgia bariátrica. Então, eu sempre fui acima do peso, né? Sempre fui gordinha. E durante a minha adolescência e durante a faculdade, eu sempre tentei várias dietas, várias estratégias diferentes pra conseguir emagrecer de tudo mesmo. E eu até consegui algumas vezes, de fato, fazendo dietas bem loucas, como zerar carboidrato e tomar só sopa e comer só alface. E tudo isso acabou me gerando muita compulsão e foi só piorando, só ladeira abaixo. Até que enfim, infelicidades da vida, momentos que eu passei e por conta de relacionamentos e trabalho, e isso foi ficando assim, uma bola de neve que eu não consegui mais controlar, e aí eu perdi a linha completamente, associado a um quadro psicológico também de descontrole. Acabei chegando aí num peso máximo, que foi quando eu me dei conta que não dava mais pra ficar daquele jeito, a minha saúde estava afetada, a minha qualidade de vida estava afetada, a minha autoestima estava afetada. Foi quando eu tomei a decisão de fazer a cirurgia bariátrica. Daí começou a minha história com investigar e começar a ler mais sobre. Apesar de eu vir de uma família inteira de pessoas bariátricas, sempre tive contato com cirurgia bariátrica, eu queria justamente escrever uma história diferente das que eu vivenciei na minha família. Então, a primeira coisa que eu procurei quando eu decidi fazer a cirurgia foi uma psicóloga. E foi, sem fato, o passo mais importante de toda a minha trajetória. Foi e é ainda o passo mais importante da minha trajetória. Uma grande parte das pessoas que faz a cirurgia procura o psicólogo, faz a avaliação inicial e depois não faz seguimento. Isso é muito ruim mesmo. Enfim, hoje em dia a gente tem o conhecimento aí, tem estudos para basear essas informações de que 70% do peso de uma pessoa, veja bem, 70% do peso de uma pessoa é definido pela genética. Então, a obesidade, ela é muito mais do que o ato de comer. A gente sabe que tem muito mais coisa envolvida além do que simplesmente comer. São emoções, são problemas, são genéticas, é muito mais profundo, o buraco é muito mais embaixo. Então, a partir do momento que você entende isso, você vai buscar as causas reais da sua obesidade e tratá-las, grande parte do caminho você sabe que vai dar certo. Então, falando um pouco sobre a minha experiência pessoal, eu procurei a psicóloga, iniciei o processo de terapia mais ou menos 6 meses antes de operar. E eu fui descobrindo que realmente o buraco era mais embaixo. Tinha muita coisa para ser tratada, muita coisa para rever, entender e melhorar. E que sem isso não existiria cirurgia no mundo, não existiria redução de estômago no mundo que me faria parar de comer. Nem é esse o termo, né? Parar de comer, mas da maneira como eu comia antes. Então, se eu puder dar uma dica hoje pra vocês, façam um acompanhamento psicológico. É muito importante.
Outra coisa que eu acho que eu não preciso nem falar, e aí puxando completamente a sardinha pra Grazi, é acompanhamento nutricional. A gente, na maioria das vezes, não sabe comer direito. Não adianta. E depois da bariátrica é outra vida. Tudo que você aprendeu sobre dieta, esquece. Para a bariátrica é outra coisa. Então você tem que ter acompanhamento nutricional. Não adianta. A quantidade de proteína, gente, influencia demais na maneira como você vai encarar a sua alimentação. Se você come um tanto de proteína, um tanto de carboidrato, um tanto de gordura, influencia muito. Então, a nutricionista tá ali para ser aliada no seu tratamento a vida inteira, baseado no que você tá precisando naquele momento. Não adianta a gente inventar que a gente sabe fazer as coisas, querer fazer do nosso jeito, porque não vai dar certo. Outra coisa que eu fiz também foi atividade física. Aderir como uma lei na minha vida. Faça chuva, faça sol, eu tenho que fazer atividade física. Então, assim, a partir do primeiro mês que eu já estava liberada, acho que se eu não me engano, com 40 dias, estava liberada pelo meu cirurgião para iniciar a musculação, eu comecei. E até hoje eu faço, regradamente. Não gosto de musculação, gente, não gosto, mas não é questão de gostar. Você tem que fazer. Você tem que fazer por você aquilo que só você pode fazer. O gato. Voltando. Então, é isso. Exercício físico é muito importante porque quando você faz exercício físico, parece que todo o resto fica mais fácil. Fica mais fácil fazer dieta, você fica mais animada, mais disposta e você começa a se sentir melhor. E pro processo do emagrecimento, é muito importante fazer a musculação. E eu não tô falando de ir pra academia fazer 1 hora de esteira, não. Tô falando de pegar peso. Porque a flacidez de pele é outra, a qualidade do seu corpo é outra. Gente, sério. Nesse processo de emagrecimento, no primeiro, segundo ano da cirurgia, se você só emagrecer sem fazer exercício físico, você vai perder massa magra. Você vai emagrecer, mas você vai perder massa magra. Isso não é bom. Então façam musculação. Não tenham medo de pegar peso. Quem puder ter um acompanhamento de um personal, ainda melhor ainda. Porque é aquilo que eu falei, às vezes a gente acha que tá fazendo uma coisa certa, mesma coisa que a nutricionista. A gente acha que tá fazendo certo, mas na verdade não tá. E aí tem a voz da sabedoria da pessoa que é especialista naquilo. Nada melhor, não é mesmo? E não tenham medo de pegar peso, gente. Esquece isso de que, não quero ficar grande. Isso não existe. Aquelas 2, 3, 4 vezes que você vai na academia fazer musculação, você não vai ficar grande por causa disso, tá? Só vai falar pro seu músculo que você quer que ele fique ali, que ele não vai embora. Não vai embora músculo junto com o meu emagrecimento, por favor. Só é um lembrete. Você não vai ficar grande só de fazer seu treino de musculação. Pode ficar em paz que não vai. Aí agora eu vou tentar mostrar umas fotos do meu antes pra vocês e do meu durante, né, que eu chamo de durante, porque eu ainda tô no processo. Eu não sei se eu vou conseguir, né, minha intenção é de botar aqui enquanto eu tô falando, mas eu não sou tão boa assim em edição de vídeos. Então, qualquer coisa eu coloco no final as fotos. Então, né, gente, essa daí que vocês estão vendo sou eu. Antes da cirurgia, foi quando eu decidi fazer a cirurgia, que eu tava muito infeliz com o meu corpo, eu não tinha vontade mais de fazer nada, não tinha vontade de sair de casa, não tirava uma foto, não comprava roupa, só usava a mesma roupa, que era uma calça leg e uma camisa larga. E, sendo bem sincera pra vocês, a minha vida, por mim, podia acabar já. Não tinha muitos motivos mais pra viver. A bariátrica, pra mim, não foi uma questão de estética. A bariátrica salvou minha vida. Não é todo mundo que vai se sentir assim depois da cirurgia. Não é pra todo mundo a indicação da cirurgia. Nem todo mundo tem a disposição de fazer o que é pra ser feito depois.
Então, assim, eu não tô aqui pregando a palavra da bariátrica, tipo, todo mundo vai sair daqui achando que é a solução da minha vida. Não é isso, não é a minha intenção. Não é fácil. Pensar que vai ser a solução dos seus problemas, tá enganado. Se alguém estiver pensando assim, repense, porque realmente não é fácil. A obesidade é uma doença crônica pela qual você vai lutar contra a sua vida inteira. Seja você magra ou não, seja você bariátrica ou não. Então, é igual qualquer pessoa que tem pressão alta e toma remédio, cuida e faz exercício e nananã pra ter uma pressão boa. Diabetes, mesma coisa. Obesidade é uma doença que você tem que tratar pra sempre. Então, você... Não são só 1000 maravilhas. Passado o período de lua de mel da cirurgia, né, que a gente chama de lua de mel, esse primeiro ano, 1 ano e meio, que é que você vai emagrecer independente do que você fizer. Se você fizer dieta ou não, você vai emagrecer. Mas passando esse período, acabou, gente. Se você continuar com a mesma vida que você tinha antes, você vai engordar. Por isso que é tão importante levar a sério as orientações. Não é à toa que o médico fala. Faça acompanhamento psicológico, faça acompanhamento com personal trainer, faça acompanhamento com nutricionista. 1 ano é muito pouco, cara, pra uma vida inteira. É por isso que existe quase 90% das pessoas, depois de 10 anos de operado, que tá com o peso de antes da cirurgia. Então, ao meu ver, isso é a minha opinião, você tá investindo tanto nisso, passar por essa cirurgia, pelo processo de pós-operatório, dieta líquida, todo esse investimento de tempo, de saúde mental, exposição, pra você simplesmente largar tudo e voltar como era antes, sabe? Parece... É ilógico pra mim. Então, se você realmente tiver indicação, se você realmente optar por fazer, faça direito. Porque vale a pena? Vale muito a pena. Vale. Mas não é fácil. E bariátrica também não é só 1000 maravilhas. Eu sei que eu estou falando muito bem aqui da cirurgia, mas não é 1000 maravilhas, cara. Tem muitos contras, eu vou falar um pouco pra vocês. Primeiro que a sua relação com a comida muda completamente. Seu paladar muda, às vezes comidas que você gostava muito antes da cirurgia você passa a odiar e vice-versa. Coisas que você não gostava, você começa a gostar. Isso acontece com todo mundo. Você, obviamente, não consegue comer como antes. Por isso que é bom trabalhar o mental, mais uma vez. Se você comer muito, agora você vai comer pouco. E às vezes isso é frustrante para algumas pessoas. Eu acho que a doutora já falou, talvez a Grace tenha falado também pra vocês, da síndrome de dumping, do entalo e da hipoglicemia reativa. Você vai viver uma vida convivendo com essas coisas. Então é sempre tomando cuidado pra não passar mal. Sempre, todos os dias. O seu hábito intestinal muda. Às vezes você come alguma coisa... Do jeito que entra, já tem que sair. Então, corridas para o banheiro. Cheiro. Tá aí um assunto que, às vezes, as pessoas esquecem de falar. Mas é preocupante. O cheiro das fezes e dos flatos depois da cirurgia é insuportável. Eu tenho relatos de pessoas que terminaram relacionamentos por causa disso. Então, gente, é de se pensar, viu? Então é isso. Acho que eu já falei bastante aqui, já me alonguei muito. Eu sou uma bariátrica com muito orgulho. Eu tenho muito orgulho de ter feito cirurgia. Mudou minha vida. Hoje em dia eu faço coisas que eu jamais faria se eu não tivesse feito a cirurgia.
mas eu optei por seguir o caminho bem direitinho e colher os louros disso a longo prazo. E vale a pena. Se você fizer direitinho, vai valer a pena. Pode confiar. E eu vou deixar meu Instagram disponível. A Grazi pode passar qualquer coisa. Caso alguém queira entrar em contato comigo pra tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa, eu tô à disposição também. Tá bom? Um beijo, gente.